Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para nós iniciarmos a nossa live de hoje, respondendo as perguntas que chegarem até nós. Já tenho aqui algumas perguntas, mas quero ainda esperar alguns instantes para que as pessoas possam acessar aí a nossa live. Não sei se a transmissão está boa. Algumas pessoas têm reclamado que o som está um pouco baixo. Estamos tentando melhorar essa situação, mas não é muito fácil, ok? Bem, vamos então dar início à nossa live de hoje, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça, a luz do Espírito Santo, para que nós possamos responder as perguntas que chegarem nesta noite, né, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Eu quero dizer que quando a pergunta tem uma resposta bem clara na documentação da igreja, no catecismo, no Código de Direito Canônico, nas encíclicas, a gente dá uma resposta bem clara da igreja. Quando é uma pergunta que não está ligada diretamente à doutrina, eu dou uma opinião. E a opinião fica com ela, evidentemente, quem quiser ficar. Tá certo? Então, muito boa noite a vocês. Vamos invocar o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, Senhor Jesus, a vossa graça, a vossa bênção, a unção do Divino Espírito Santo, para podermos responder essas perguntas conforme o Senhor, o magistério da Igreja nos ensina. Que Nossa Senhora nos acompanhe nesta noite, com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, já estamos aqui com algumas perguntas. Vamos começar. O Edgar Leandro da Silva pergunta o seguinte: professor, existe alguma diferença entre celebração penitencial e confissão comunitária? Pergunto porque na minha paróquia vai haver amanhã esse tipo de celebração. Mas o padre pediu que o fiel levasse seus pedidos de perdão anotados. Esse tipo de celebração é permitido? Bom, eu penso que a celebração penitencial e essa confissão comunitária, eu tenho a impressão que deve ser a mesma coisa. Agora, eu gostaria de lembrar bem claro que a igreja deixa claro no catecismo da igreja que a confissão comunitária é uma coisa extraordinária. Não é alguma coisa que se pode fazer assim, de maneira ordinária, né? Eu quero até ler aqui no catecismo da igreja, onde fala isso, né, sobre a confissão comunitária. Tá? Está no parágrafo 1483. O que diz aqui o nosso catecismo? Ele diz que a confissão comunitária pode ser feita em situação muito extraordinária, onde o sacerdote não consegue atender as pessoas numa situação de emergência. Então, nada melhor do que a gente ler o que está escrito no catecismo e interpretar, né? Aqui está escrito o seguinte: em caso de necessidade grave, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão e absolvição gerais. É a confissão comunitária. Esta necessidade grave pode apresentar-se quando há um perigo iminente de morte, sem que o sacerdote tenha tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. Por exemplo, um avião está caindo, um navio está afundando, um padre não consegue atender, uma situação de morte. Então, ele pode dar uma absolvição comunitária, ok? A necessidade grave pode também apresentar-se quando, tendo em vista o número de penitentes, não havendo confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais, num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados durante muito tempo da graça sacramental,
ou da Sagrada Eucaristia. Nesse caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, agora isso aqui é muito importante, veja bem, neste caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição na confissão comunitária, tá? O propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Então, a confissão comunitária não exclui a necessidade da confissão auricular, ou seja, com o sacerdote. Entendeu? Quer dizer, a pessoa que participou de uma confissão comunitária, ela precisa também, assim que puder, fazer a confissão comunitária, para que possa valer a absolvição que ela vai receber na confissão comunitária. Agora, tem mais uma coisa, né? Ele coloca aqui, um grande concurso de fiéis por ocasião de grandes festas ou de peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Vou repetir. Um grande concurso de fiéis por ocasião das grandes festas ou de peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Então, a festa da Páscoa não é um caso de necessidade grave. Porque as pessoas podem se confessar antes, depois, na sua paróquia, né? E também na peregrinação. Por exemplo, vem Aparecida, chega aí 100 mil pessoas, por exemplo, nas grandes festas. Não é um caso de necessidade grave, porque a pessoa pode se confessar antes. Então, precisa ficar bem claro que a confissão comunitária é algo extraordinário e que a pessoa que participar da confissão comunitária, né, nesses casos citados aqui, depois ela ainda fica obrigada a uma confissão individual. Parágrafo 1483, tá? Do Catecismo. E é interessante que fala o 1484, fala assim, a confissão individual, a chamada confissão auricular, né, no ouvido do sacerdote, e integral, seguida da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a Igreja. Ok? Então, é bem claro essa questão da confissão comunitária. Nós não podemos relaxar a confissão. Eu não quero conversar com o padre, eu tenho vergonha, então eu vou aproveitar a confissão comunitária. Não pode ser assim. Nós estaríamos burlando a norma da Igreja. Lucide Alves, como ter certeza que estar cumprindo a vontade de Deus? O Lucide, eu escrevi até um livro sobre isso, para fazer a vontade de Deus. Bem, o Santo Afonso de Ligório dizia assim, que para a gente viver a santidade, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. E segundo, querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer, em primeiro lugar, é a gente seguir os mandamentos da lei de Deus, aquilo que a Igreja ensina, fazer o que Deus quer. A gente sabe a doutrina. Depois ele fala, querer o que Deus faz, aceitar na nossa vida as coisas que acontecem e que a gente não consegue mudar. Por exemplo, uma doença. Claro que nós vamos procurar um médico, remédio e tudo mais. Mas, às vezes, com tudo isso, às vezes, não resolve. Então, aceitar isso, Deus sabe por quê, daí Ele vai tirar um bem. E louvar a Deus por isso. Não louvar a Deus pelo mal, pela doença. Não. Vai louvar a Deus porque tudo está na mão de Deus e Deus sabe do mal tirar o bem. Agora, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, para fazer a vontade de Deus. Aqui nesse livro eu coloco bastante coisa que ajuda a gente a refletir, né? Por exemplo, a luta contra o pecado é fazer a vontade de Deus, ser humilde, ser obediente, né? Obedecer à Igreja, nunca duvidar daquilo que a Igreja nos ensina, depois servir a Deus com reta intenção, né? No apostolado, no nosso serviço, fazer a vontade de Deus na família, ou seja, como pai, como mãe, como filho, né? A vontade de Deus para os jovens, né? A vontade de Deus na nossa vida profissional, trabalhar com esmero, sem enrolação, sem tapear o patrão, sem roubar as coisas da empresa, né? Enfim, a vontade de Deus nas provações da vida, né? A vontade de Deus na oração, na evangelização. Este livro ajuda a gente a refletir para como fazer a vontade de Deus. Então aqui, eu gosto sempre de mostrar um livro porque
como são bastante perguntas, eu não posso parar muito numa pergunta só. Então, eu sempre vou indicar um livro que trata do assunto. Quem quiser aprofundar, pode aprofundar. Renato Elias Correia, o que significa no seio de Abraão? O céu. Né? Deus está falando claramente aí, Abraão está, né, no seio de Abraão, o céu. Não quer dizer que Abraão já esteja gozando do céu. Por quê? Porque o céu ainda estava fechado. Mas Abraão era um justo. Então, ali na mansão dos mortos, ele já vivia, vamos dizer assim, a prefiguração do céu. Ok? Esse é o sentido. Já aquele rico Epulão morreu e o texto apenas foi sepultado. Não foi para o seio de Abraão. Rosalina Garon, professor, se rezar o rosário, o texto do dia e os outros 3, só um Pai Nosso e uma Ave Maria mais completados é válido? Não entendi bem o que a Rosalina quer dizer. Professor, se rezar o rosário, o texto do dia e os outros 3, só um Pai Nosso e uma Ave Maria mais completados é válido? Não entendi bem. Por exemplo, rezando sem as 3 primeiras Ave Marias, sem o creio, emendar um outro. Bem, eu penso que rezar o rosário, você reza os 4 terços, né? Em seguida, né? É isso que significa o rosário, né? Fica aí uma explicação, mais ou menos. Edna Santos, é sempre bom e edificante escutar você, obrigado. Preciso de um esclarecimento quando a forma de receber a Eucaristia. Independente de ser as 2 ou uma espécie, o cristão pode escolher como receber, porque na formação do ministro extraordinário é informado que quando for as 2 espécies, deve ser na boca e uma só espécie que pode ser na mão. Tem algum documento que fala sobre essa obrigatoriedade? Como faço para adquirir esse documento? Edna, eu tenho esse documento no meu computador. O que diz o Vaticano, a Santa Sé? Quando a comunhão é de uma espécie só a hóstia, quem decide como é que vai receber é o fiel. Isso é bem claro no documento. Se a pessoa quer receber na boca ou se quer receber na mão. E o ministro tem que dar. Ok? É bem claro no documento da igreja. Se for comunhão em 2 espécies, então o ministro molha, tinge, né, a hóstia no vinho e coloca na boca da pessoa. A pessoa não pode pegar na mão. Ok? Isso é bem claro nos documentos da igreja. Então, comunhão em uma espécie, o fiel pode receber na boca ou na mão, de pé ou de joelho, se ele quiser. E o ministro tem que dar. E o Vaticano diz que ninguém pode mudar isso. Só a Sagrada Congregação, né, da disciplina dos sacramentos, dos ritos litúrgicos, que pode mudar isso. Se for de 2 espécies, o ministro tinge a hóstia no vinho consagrado, o sangue de Cristo, e coloca na boca da pessoa, com muito cuidado para que não possa pingar. Né? Alguns lugares é feito, nos Estados Unidos, por exemplo, o padre dá a hóstia na boca da pessoa e depois a pessoa toma um pouquinho do vinho consagrado no cálice. Também isso é possível. Gomes, professor, não consigo estudar nem ler mais. Algo que era tão prazeroso, hoje não tenho nem o entusiasmo, nem a vontade de antes. Algo que não sei explicar tomou minhas forças e a vontade, e me bloqueou os pensamentos. Como enfrentar isso? É horrível amar, fazer algo e não conseguir fazer. Sou formado, mas sonho em ser médico um dia, me ajude, reze por mim. Ô Gomes, vamos rezar por você. Primeira coisa, primeiro colocar você nas minhas intenções da Santa Missa. Sempre na missa eu coloco as intenções por todos aqueles que se recomendaram as minhas orações, Senhor, e por todos aqueles que eu sou mais obrigado a rezar. Meus ouvintes, leitores, telespectadores, internautas, eu rezo todo dia na Santa Missa por vocês, pode ter certeza. Ô Gomes, eu escrevi um livro que talvez possa te ajudar. Né? Um livro que foi pedido para eu escrever, inclusive por alguém da Renovação Carismática Católica. Né? Então a gente fica numa exaustão espiritual, a gente fica assim num cansaço espiritual.
no esgotamento espiritual. Por que isso acontece? São muitas causas que eu analiso nesse livro e eu fui buscar nos santos doutores da igreja. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, né, Santa Teresa d'Ávila. Por que uma pessoa às vezes chega numa exaustão espiritual, num cansaço espiritual? Né? Eles analisam, eu chamei de esgotamento espiritual. Né? Nesse livro aqui, né, eu coloco algumas causas que os doutores da igreja colocam. Por exemplo, o pecado pode ser uma causa, não estou dizendo que seja o teu caso, tá? Mas uma pessoa que estava em Deus, de repente começa a viver no pecado, ela perde todo o gosto pelas coisas de Deus. Não estou dizendo que seja o teu caso, veja bem. O perigo do ativismo, uma pessoa que entra muito no ativismo, corre, trabalha, mas não reza, não participa dos sacramentos, ela também vai esfriando espiritualmente. Perigoso o ativismo. Depois, a necessidade de uma reta intenção no serviço de Deus. Tem gente que trabalha por Deus por interesse, com segunda intenção. Também isso pode ser uma causa de esgotamento. Depois, e aqui eu coloco reflexões de Santo Agostinho, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Ambrósio. Depois, uma aridez espiritual. Às vezes, Deus coloca a pessoa numa aridez espiritual. É a chamada noite escura da fé, que São João da Cruz falava tanto. Às vezes Deus quer purificar a pessoa. Então, Deus põe a pessoa numa aridez espiritual. É como se fosse assim um deserto. Parece que Deus sumiu da minha vida. Eu não tenho gosto pelas coisas. Santa Teresa dizia que ela viveu uma situação dessa que ela não conseguia rezar. Ela só conseguia rezar com um livro na mão. Só conseguia meditar com um livro na mão. Porque a cabeça não ajudava. Uma aridez espiritual. Também pode ser tentações, provações, ok? E aí o remédio é a gente estar sempre ancorado na fé da igreja, não ficar firme na minha fé, não na fé da igreja, não duvidar daquilo que a igreja ensina, e uma vida de oração, perseverança na oração, com gosto ou sem gosto, né? Amar a Deus por puro amor. Então, esse livro aqui, Esgotamento Espiritual, é um livro que, sabe, esse livro aqui foi uma palestra que eu fiz num Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica, aqui em Aparecida, e foi pedido uma vez por um coordenador nacional da RCC, que pediu que eu fizesse isso. E acabei depois transformando num livro. Muito bem, temos aqui a pergunta agora da Ana Cristina Goulart. Santa Sara faz parte da igreja. Ana Cristina, eu preciso conferir num livro aqui. Por favor, pega para mim um livro... Santos, está aqui, ó, bem no meio da prateleira em cima aqui. Santos e Beatos da igreja, à direita aí. Nesse livro eu tenho, está aqui, ó. Aqui, aí, né? Deixa eu procurar aqui se eu vejo Santa Sara, que aqui eu tenho os santos. Esse livro aqui é a relação dos santos e beatos da igreja, algo que eu coletei numa coleção de 12 volumes, que traz os santos e doutores da igreja. Claro que sempre vai sendo atualizado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui Santa Sara, tá aqui, porque está em ordem alfabética, né? Então, só um minutinho aqui, Sansão, São Tiago, olha, não estou achando aqui Sara, tá? Não estou achando na relação... Não, está aqui sim, desculpa. Tem aqui Sara de Antioquia, mártir, foi santa celebrada no dia 20 de abril. Tem aqui Sara, mulher de Abraão, Santa Sara, mulher de Abraão, festa no dia 19 de agosto. Sara Salcarrazi, virgem e mártir, festa no dia 27 de dezembro. Tem 3 Saras aqui, não sei se dá para ver aqui, não dá para ver, mas que esse livro está em ordem alfabética, então é fácil de verificar os santos. Relação dos santos e beatos da igreja. Esses livros todos, quem tiver interesse por eles, é só entrar no nosso site aí, chama loja.cleofas.com.br. loja.cleofas.com.br. José Fábio, a procissão do fogaréu faz alusão ao momento que Jesus foi preso. O José Flávio, essa procissão do fogaréu já não é mais usada hoje comumente nas celebrações da Semana Santa, né? Eu não encontrei, sinceramente,
na liturgia da Semana Santa o sentido exato desse fogaréu. E parece mais assim uma coisa que o povo criou, mas que não está na liturgia oficialmente da igreja. Tá? Pode ser realmente o momento em que Jesus foi preso, uma celebração deste tipo, mas eu não sei dizer com clareza, porque não encontrei, né, uma explicação clara sobre isso. Bruno César, o poder que Jesus tinha era dele ou era dado através de Deus Pai? Era dele, porque Jesus nunca deixou de ser Deus. Veja, a igreja ensina o seguinte: Jesus é uma pessoa divina, o verbo é a pessoa de Jesus. Nesta pessoa divina tem duas naturezas, humana e divina, e duas vontades, humana e divina. Então o Cristo, quando ele queria, ele atuava como homem. E quando ele queria, ele agia como Deus. Como homem, ele viveu a paixão, ele pôde morrer. Por que ele se fez homem? Para poder morrer. Porque Deus não pode morrer. Então, ele precisava morrer por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Então, assumiu a natureza humana pode morrer. Mas o verbo nele não morreu. Por isso que Cristo, quando foi sepultado, o corpo dele não se decompôs. Porque o verbo, que não morre, manteve intacto o corpo. Então, na ressurreição do Cristo, o verbo se uniu de novo ao corpo de Cristo. E Cristo tornou de novo a pessoa ressuscitada, que depois vai para o céu de corpo e alma. Cristo no céu hoje é homem e é Deus. Ele não deixou de ser homem. Para sempre ele é homem. Que beleza isso. É o nosso irmão divino. Né? Isso é muito importante a gente entender. Muito bem. Maurício Neres, o senhor acha que a situação de problemas recentes na França, e em principal hoje o incêndio na Catedral de Notre-Dame, passa pela situação religiosa da França, ou melhor, pela descrença e ateísmo do povo francês? O Maurício, tem muita gente na França que é católico, fervoroso. Esses dias eu vi uma manifestação na França com mais de 1 milhão de pessoas na rua contra o aborto. São pessoas cristãs católicas. Agora, infelizmente, há também muita gente que não é católica, não quer saber da igreja, até está pedindo o cancelamento do batismo, algo que não é possível. Então, o que eu digo é o seguinte, sabe? As pessoas perguntam, existe castigo de Deus? Né? Por exemplo, nós estamos vendo aí tantas catástrofes acontecendo. Né? Uma coisa é certa, né? Quando a gente abandona Deus, Deus abandona a gente. Ok? Por que o povo judeu ele foi para o exílio da Síria, né? 720 anos antes de Cristo? As 10 tribos de Israel, as tribos do norte foram para a Síria, porque aquele rei assírio, Assurbanipal, ou Sargão II, invadiu a Samaria e levou o povo, porque o povo estava vivendo na idolatria, adorando aqueles deuses falsos, aqueles Baals, Aserás, Moloque. Então então eu vou abandonar vocês. Vocês me abandonam. Então não é que Deus mande um castigo. Deus não precisa nos castigar, basta Deus nos abandonar, basta eu abandonar Deus nos abandona. Quando Deus tira de cima de mim a sua mão protetora, ai meu Deus do céu, eu saio de baixo. Sabe, gente, eu tenho dito para as pessoas o seguinte: nós precisamos rezar. Eu vou pegar aqui o Missal Romano. Eu queria mostrar uma coisa interessante no Missal Romano. Está ali em cima, né? Esse vermelho grande aí. O nosso Missal Romano, ele traz... Está aqui o Missal Romano. Isso aqui é o que o padre usa na missa, né, para celebrar. O Missal Romano, aqui no final dele, ele traz uma série de sugestões de missas que se pode rezar por vários tipos de problema. Então, missa, por exemplo, para pedir a Deus que haja paz numa nação. Missa para pedir a Deus pela união dos cristãos. Missa, né, tá aqui, ó. Missa para pedir, por exemplo, chuva. Missa para pedir defesa contra as tempestades. Missa para proteger contra série de coisas. O missal tem aqui. Por que a igreja coloca isso para nós? Porque a igreja sabe que nós precisamos da proteção de Deus. E o que a gente percebe hoje é que esse tipo de missa hoje parece que não é mais rezado. O povo tem rezado muita missa para pedir cura e libertação. Tá bem, não há problema. É uma missa cuja intenção é cura e libertação. Mas tem outros tipos de missas, né? Missa dos fiéis defuntos,
missa para as exéquias, missa para o aniversário, para diversas comemorações. Por exemplo, missas aqui pelos fiéis defuntos, tem uma porção de tipo delas, né? Olha aqui, vou colocar aqui alguns casos. Missas em diversas situações da vida pública. Olha aqui, tem 15 tipos de missas diferentes. Por exemplo, missa para pedir a bênção do ano civil, missa pela santificação do trabalho, missa para a sementeira, alguém que vai fazer uma sementeira, missa após as colheitas, missa em tempo de fome ou pelos que passam fome, missa pelos refugiados e exilados, missa pelos submetidos ao cativeiro, missa pelos prisioneiros, missa pelos doentes, pelos agonizantes, missas em tempo de terremoto, missa para pedir chuva, para pedir bom tempo, para repelir as tempestades, missa em qualquer necessidade, missa em ação de graça. Olha, está cheio de sugestões do missal romano, de missas que a gente deve impetrar diante de Deus para a gente se ver livre dessas calamidades. Eu tenho visto tantas calamidades acontecerem no mundo que nós precisamos agora começar a rezar essas missas, pedir aos padres, vamos rezar uma missa para pedir proteção contra essas calamidades todas que nós temos visto no mundo aí, de terremoto, de tsunami, de enchente, de fogo, de prédio caindo e tudo mais. Ok? Então veja bem, Deus não castiga, mas se Deus tira de cima de nós a sua proteção, o mal vem, não porque Deus castiga, porque o mal está aí rondando a gente. São Pedro não fala lá que o demônio ronda a nós como um demônio rugindo, buscando a quem devorar? Ai meu Deus, se a gente não tem a proteção de Deus. Né? Bom, Solange Oliveira, é verdade que Adão e Eva não existiram? São fictícios? Somos evolução da espécie? Solange, Adão e Eva existiram. A teologia diz claro, Adão e Eva existiram. Quem é Adão e Eva? O primeiro homem, a primeira mulher que Deus criou. Se Adão e Eva não existiram, eu também não existo. Porque eu sou descendente de Adão e Eva, você também. Veja, o que nós não sabemos é quando Adão e Eva existiram, onde Adão e Eva existiram, mas que eles existiram. Isso não anula a evolução. O que ensina a igreja? Que ensina assim, o mundo começou, o universo começou, teve o seu start, lá 13,7 bilhões de anos atrás com o Big Bang. Foi um pulso de luz violentamente quente, bilhões de graus de temperatura, de um gás puro que com o tempo foi se transformando em matéria ao longo dos bilhões de anos, através do chamado bóson de Higgs, que transforma a energia pura em matéria, foram surgindo no universo, e foram surgindo os seres guiados pela mão de Deus, até que um primata foi evoluindo, não estou falando de macaco, estou falando de um primata, que foi evoluindo, quando chegou num ponto em que ele atingiu um cérebro capaz de poder receber um espírito, uma alma. Então Deus colocou ali uma alma que ele cria. Não vem da evolução. A alma não vem da evolução. A alma é criada diretamente por Deus. Cada criança, no momento da concepção, quando o óvulo da mãe é fecundado pelo sêmen do pai, naquele momento Deus cria uma alma nova. A igreja não acredita em reencarnação, a igreja cria uma alma que nunca existiu e coloca aí nessa criança. Então passa a ser um ser novo, indivíduo. Nunca existiu e nunca existirá outro igual. Então a existência de Adão e Eva não anula a evolução, de jeito nenhum. Sabe, quem quiser aprofundar nisso, eu escrevi um livro. Desculpa citar tanto livro, sabe por que eu escrevo tanto livro? Ciência e Fé em Harmonia, porque quando eu tinha 27 anos, hoje eu estou com 70. Quando eu tinha 27 anos, eu fiz doutorado em física, no ITA. E à noite eu fazia teologia. Por quê? Porque eu queria estudar todas essas coisas. Então eu fui obrigado a estudar uns 40, 50 anos. Então depois, o que eu passei a fazer mais ou menos há uns 25 anos atrás? Comecei a escrever essas coisas que eu aprendi com muita dificuldade, em livros e livros e horas de leitura. Então, por exemplo, como eu juntei a ciência e a fé na minha vida, eu fiz doutorado em física no ITA, em ciências aeroespaciais. Por isso que eu gosto
astronomia, né? Meu doutorado foi em astrofísica, né? E também eu gosto da fé. Então eu fico assim, triste quando alguém fala para mim que a fé e a ciência são coisas opostas, de jeito nenhum. Então eu escrevi esse livro, Ciência e Fé em Harmonia. Aqui eu explico todas essas coisas de evolução, Adão e Eva, como é que foi, como é que não foi, entendeu? Como entender a Bíblia, especialmente no Gênesis, naquilo que se refere também às ciências. Não dá tempo de explicar tudo aqui nessa live. Elaine Vidal. Eu me confessei e percebi que o padre estava sem a estola. Pode, Elaine, não tem problema, a confissão é válida. É melhor que o padre tenha a estola, que a estola é o símbolo do poder sacerdotal dele. Mas pelo sacramento da ordem, ele tem esse poder independente de estola, independente de túnica, independente, né, da casula, ele tem poder, fica tranquilo, tá certo? Erivane Heimberg. Como fazer o jejum? Erivane, o jejum pode ser feito de várias maneiras. Tem um jejum chamado da igreja. O que é o jejum da igreja? É o jejum que a igreja nos obriga só 2 vezes por ano. É o mínimo que a igreja pede. Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. O que é esse jejum da igreja? De manhã você tomar um café leve, né? Tira lá o bacon, tira lá os ovos, tira lá os ovos mexidos, um cafezinho com pão leve. Nada mais até a hora do almoço. Na hora do almoço, um almoço normal, né? Sem exagero. Mas nada até o final do dia. No final do dia, uma refeição leve. Uma sopa, uma coisa assim. É o chamado jejum da igreja. Para a gente sentir um pouco de fome durante o dia, um pouco de fome à tarde. Agora, quem quiser fazer mais, faz mais. Agora, uma coisa muito importante, o jejum depende de cada pessoa. Posso fazer jejum a pão e água o dia inteiro? Pode, se você aguenta, se você não fica doente, se não te dá dor de cabeça. Posso fazer jejum só tomando líquido o dia inteiro? Pode. Pode fazer o jejum, não sei, eu fico metade do dia sem comer, depois pode. Cada um de nós deve buscar um jejum de acordo com a sua condição física e psicológica. O importante é sentir um pouco de fome. Sim, tem que sentir, senão não há jejum. Ok? Muito bem. Lourdes Gobo. Aqui em minha cidade estamos passando por problemas com o padre e bispo, sendo eles denunciadores por situações de abuso sexual e financeiro. Estou muito triste com essa situação. Tenho tido medo até de confessar por conta dessas situações. Como saber que padre também não está envolvido em escândalos? Ô Lourdes, é uma situação muito difícil e que não cabe a nós leigos resolver esse problema. Não. A igreja tem um código de direito canônico. Esse código mostra para nós o que a disciplina da igreja. Então, quem fiscaliza os padres é o bispo. Quem fiscaliza o bispo é o núncio apostólico, ou seja, o representante do Vaticano que fica em Brasília. Então, quando as denúncias chegam ao núncio, chegam ao bispo, por parte de padres que fizeram coisa errada, com denúncias comprovadas, chegam ao bispo, o bispo pode abrir um processo canônico, que pode concluir até na exclusão do padre do ministério sacerdotal. Se é um caso de bispo, com provas concretas que possam chegar até o núncio apostólico, evidentemente também o núncio apostólico pode ir em contato com o Santo Padre, porque o bispo é submetido diretamente ao Papa. O Papa pode exigir um inquérito canônico para verificar isso daí. Tá? Agora, você pergunta, mas o que eu faço enquanto tudo isso, né? Olha, eu digo o seguinte, entendeu? Se um dia eu tiver uma suspeita de alguma coisa, né? Não queira confessar com esse padre, procura outro padre, procura outra igreja, entendeu? Para você, não sei, fazer a sua confissão, etc. Agora, uma coisa, nós temos que ficar tranquilos. Se o padre é padre de verdade e ele nos confessar, ainda que ele esteja em pecado grave, a confissão vale. Porque a confissão não depende do padre, depende de Cristo. É ex opere operato, diz a teologia, ou seja, feito o rito,
o padre é padre de verdade, acontece a absolvição, ainda que o padre esteja em pecado grave. Se o padre em pecado grave celebrar a missa, consagrar, a consagração é válida, acontece. Claro que ele peca contra Deus, ele vai ter que acertar contas com Deus, mas o sacramento acontece. Entendeu? Então é preciso também entender essa questão. Roberto Alves, Deus Pai se encarnaria em outro planeta que talvez exista a vida? Perguntei isso para um padre e ele disse que não. Por quê? E Deus Espírito Santo também não? Veja, não tem sentido o Pai se encarnar, o Espírito Santo se encarnar. Porque a salvação é em Cristo. Cristo se encarnou. O verbo no seio do Pai, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 10. O verbo no seio do Pai pediu ao Pai, né, dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade. Ou seja, satisfazer a justiça divina ferida pelo pecado da humanidade que gera uma culpa infinita. Então Cristo pagou. A igreja não sabe se existe ser extraterrestre ou não. Os físicos estão cada vez mais céticos com relação a isso, né? E eu me lembro que eu conversava com meu orientador de doutorado e ele dizia que é remotíssima a possibilidade da humanidade um dia saber se existe vida em outro planeta ou não. Por quê? Porque as distâncias interestelares são distâncias astronômicas, se mede em ano-luz. O que é o ano-luz? Imagina bem, é a distância que a luz percorre durante um ano. E a luz tem velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Você imagina um espaço percorrido em um ano pela luz. Chama-se ano-luz. No entanto, há estrelas que estão a 2 milhões de anos-luz, 5 milhões de anos-luz. Agora mesmo os astrônomos, né, conseguiram fotografar, entre aspas, o buraco negro, o primeiro buraco negro, a 5 milhões de anos-luz. Quer dizer, se existe vida num lugar dele, jamais a possibilidade de chegar aqui. Então não se sabe. A igreja não fala se existe ou não vida extraterrestre. A igreja fala, não é problema meu, é problema dos astrônomos da astrofísica. Se um dia, mas e se um dia descobrir que houve um ser inteligente, imagem e semelhança de Deus, não estou falando de bactéria, de animal, estou falando de alguém que tenha alma imortal, em outro planeta, e precise ser salvo, a salvação de Cristo satisfaz. Ok? Não precisa ter uma encarnação do Pai ou encarnação do Espírito Santo. Essa é a questão. Meire Santos, se confessar uma vez por ano é muito pouco ou não? Tem que ir mais vezes? Ô Meire, eu acho muito pouco. A igreja obriga, é um dos mandamentos, eu quero até pegar aqui o catecismo para mostrar isso bem claro. A igreja obriga, né? Porque tem os mandamentos da lei de Deus, que são 10, tem os mandamentos da igreja, que são 5. Muita gente não sabe, né? Aqui no parágrafo 2041 do catecismo, tem os chamados mandamentos da igreja, que são normas que nós somos obrigados a observar. Tá? Então aqui, no 2040 e qualquer coisa, 2043, ele diz assim, que nós somos obrigados, 2042, confessar-se ao menos uma vez ao ano, né? E diz aqui, participar da missa inteira nos domingos de festa tal, né? Receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. É o período pascal. Então a igreja, a pessoa que só confessa uma vez por ano e comunga uma vez por ano só, tem que ser no período pascal. O que é o período pascal? Vai da Páscoa, que nós vamos celebrar domingo que vem, até o dia de Pentecostes. Mais ou menos aí 50 dias. Esse período é chamado período pascal. Então, quem só confessa uma vez, só comunga uma vez, deve confessar e comungar nesse período. Agora, veja bem, é muito pouco. É muito pouco. Porque a confissão é para a gente confessar os pecados. A gente fica um ano sem confessar, a gente não lembra mais. Um mês sem se confessar já é muito. Eu me confesso uma vez por mês. E sinto necessidade. Por quê? Porque a confissão não é só para perdoar pecado, é também para fortalecer a nossa alma.
sabe? Eu sinto, vai chegando no final do mês sem confessar, eu vou sentindo que parece que a tentação aumenta, parece que a vontade de rezar diminui, parece que as tribulações, eu digo, opa, está na hora de eu buscar a graça de Deus na confissão. Porque olha que coisa interessante, o catecismo da igreja chama confissão e a unção de sacramentos de cura. E não é só cura física, cura psicológica, afetiva, entendeu? Então, é bom confessar mais de uma vez por ano, né? É muito bom. E é de graça. Eu tinha um funcionário meu na faculdade, que eu falava para ele, tudo bem, Celso? Ele dizia, professor, tudo bem, falando verdade, tirando as dívidas e os pecados. Eu achava engraçado ele dizer, tirando as dívidas. Mas eu dizia pelo Celso, tirar o pecado é fácil, é de graça. Você vai no sacerdote que o Cristo já pagou por você. Agora a dívida no banco ninguém pagou, não. Ninguém morreu na cruz para você, para levar você do lar, você vai pagar com juros e correção monetária. Tá aí. Ô Meire, então é isso. Aqui eu tenho Carlos Oliveira Inês Costa. É permitido fazer a primeira comunhão sem ser casado? Bom, a primeira comunhão a gente faz quando é criança, a gente não é casado. Não é? Só se tiver, a pessoa estiver se referindo aqui, se não for casado na igreja. Bom, aí realmente não pode. Porque, sabe, o documento, o próprio catecismo, parágrafo 1651, 1652, fala bem claro. Casal de segunda união, ou seja, aquele que foi casado, separou e casou de novo. Ou então, a pessoa que não é casada na igreja não pode receber os sacramentos, entende? Está no catecismo da igreja, está no documento chamado Familiares Consórcio, do Papa João Paulo II, que é a exortação apostólica que o Papa escreveu depois do Sínodo dos Bispos da Família, em 1980, fica bem claro isso, entendeu? Por que que não pode? Porque a pessoa que é casada, mas não é casada, não recebeu o sacramento do matrimônio, não está vivendo de acordo com a lei de Cristo. Então, o Papa diz, não é coerente que receba o corpo de Cristo. Ok. Eduardo Mendes, podemos dizer que temos 66% de chance de ir para o céu, matematicamente falando, contando com o purgatório. Não, Eduardo. Deus não faz contas estatísticas. O amor, ele supera a matemática. Há muitos casos na igreja em que a pessoa às vezes se converte no último instante de vida e se salva. Então a gente não dá para fazer conta com a fé, com a salvação, entendeu? Nós temos que viver sempre vigilantes, né, na nossa vida. Deus pode nos chamar a qualquer momento, né? Então a gente tem que estar vigilante, tem que estar vivendo na graça de Deus, no amor de Deus, bem com Deus, bem com as pessoas, se reconciliando com aquelas pessoas que a gente tem de desafeto, né? Para ficar sempre tranquilo, mas não tem a probabilidade, né? Não funciona nas coisas de Deus. Anderson Laiola, por que não se usa mais o confessionário nas paróquias? Me sinto mais à vontade para me confessar no confessionário, e não como se eu estivesse em um escritório com mesa de frente para o padre. Por favor, me perdoe se estiver errado. Anderson, você não está errado. E há uma norma do Vaticano seguinte, veja bem, quando eu falo essas coisas, gente, é porque eu tenho esse documento guardado no meu computador, né? Toda paróquia é obrigada a ter confessionário, e se a pessoa quiser se confessar no confessionário, ela tem direito disso, ok? Então o confessionário não foi abolido. Não é obrigado a pessoa se confessar no confessionário. Eu, por exemplo, não confesso cara a cara com o padre. São pouquíssimas pessoas hoje que querem confessar naquele confessionário que fica aqui, né? Você não vê o padre não vê você, tem só aqueles furinhos para você conversar através de uma espécie de uma tela, né? Mas se a pessoa quiser, ela tem esse direito, entende? Não, é interessante isso aqui, já preserva esse direito de quem quiser. Diana Carla, por que alguns padres se recusam a dar a hóstia para as pessoas que querem receber de joelho?
Olha, eu tenho impressão que é porque esses padres não conhecem o documento do Vaticano que obriga a dar. Então, o que eu sugiro? Uma pessoa que vai se confessar de joelho e o padre não quer dar, eu sugiro o seguinte: fique de pé, comungue de pé, não briga com o padre, não. Mas depois pegue esse documento e mostre para o padre. Ô padre, olha aqui, eu tenho direito. Não vale a pena brigar por causa das coisas de Deus, mas vale a pena apresentar uma defesa tranquila, carinhosa, amigável. Entendeu? Eu estou dizendo isso que eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Se você pegar um documento chamado Redemptione Sacramentum, é um documento da Congregação da Fé do Vaticano, aprovado pelo Papa João Paulo II, que fala isso: o fiel tem o direito de comungar na mão, na boca, de pé ou de joelho. E o ministro não pode negar. Agora, veja bem, a gente tem que tomar um certo cuidado para comungar de joelho, porque está todo mundo de pé. De repente, se você ajoelha, pode ser que de repente alguém tropece em você. Então também precisa tomar um pouco de cuidado, né? Eu comungo de pé, porque é autorizado, porque realmente... Mas eu vejo pessoas comungando de joelho. E aqui na nossa paróquia, aqui, onde eu vou a missa todo dia, todos os padres dão comunhão para a pessoa que se ajoelha. Igreja Nascimento, é obrigatório confessar com um padre para comungar? Ou se me confessar intimamente só com Deus, eu posso comungar? Igreja, se o pecado for pecado grave, pecado mortal, né, tem que confessar com o padre para poder comungar. Se é um pecado leve, agora você pergunta, o que é pecado mortal, o que é pecado leve? Pecado mortal, a igreja fala, é um pecado que tem um objeto grave e que fere um dos mandamentos da lei de Deus. Por exemplo, né, não roubar. Uma coisa é você roubou uma canetinha de alguém, outra coisa é você roubou aí R$500, R$1.000, opa, prejudicou a pessoa gravemente, é um pecado grave. Então, o objeto do pecado, entendeu? Então, não pecar contra a castidade, um adultério, masturbação, são pecados que o catecismo chama de pecados graves. Prática homossexual, não tendência, mas prática, o catecismo fala no parágrafo 2357 que é pecado grave. Então, se o pecado for grave, amar a Deus sobre todas as coisas, o Corinthians vai jogar com São Paulo domingo, na hora da missa, então não vou na missa não, né? Vou matar a missa porque eu prefiro o Corinthians ou o São Paulo, e não vai na missa, pecado grave, está no catecismo. Pode ver o Corinthians, mas vai na missa mais cedo, vai na missa depois. Aqui na nossa igreja tem missa até 8 horas da noite, então não tem justificativa para a pessoa deixar de ir na missa, tá certo? Então, uma coisa, Santo Afonso de Ligório dizia assim, quando a gente comete um pecado mortal, a consciência da gente fica martelando, ela avisa. Ele fala, é aquele pecado que se comete de olho aberto, você sabe que não pode, né? E para ver um pecado, ele já fala que tem que existir 3 condições: saber, querer e fazer. Saber, querer e fazer. Eu sei que isso é pecado. Por exemplo, não sei, eu ficar difamando alguém, caluniando alguém, eu sei que é pecado. Mas eu quero fazer, e eu vou e faço. Saber, querer e fazer. Quando essas 3 condições são cumpridas, o pecado caracterizou. Agora fica aí sempre uma saída. Eu não sei se é pecado grave ou se não é grave. Confesse. A confissão apaga tudo. Se é grave, se é leve, a confissão apaga tudo. Edinha Dias. Antes de falecer, meu esposo pedia muito por justiça. Isso teria algo a ver com a proximidade da morte? Não sei, Edinha, é difícil de dizer. O que significa essa justiça que ele pedia, né? Não sei, aí só ele podia explicar talvez para nós, né? O que eu acho importante é a gente rezar por essa pessoa. Sabe, as pessoas que faleceram, nós não temos mais que ficar pensando nada. Nós temos que oferecer a Santa Missa por essa pessoa e oferecer as indulgências por essa pessoa, né? Se você quiser saber o que é indulgência, eu escrevi um livro, O que são as indulgências, né? Para que uma alma deixe o purgatório e vá para o céu,
aprovado pelo Papa, né? O Papa João Paulo VI, o que são aqui estão as normas, as orações que a gente pode fazer para que uma alma do purgatório chegue à santificação e possa ir para Deus. Porque você sabe que a alma do purgatório não pode fazer mais nada por ela, porque com a morte encerra o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então, quem reza pela alma do purgatório é a igreja que está no céu e a igreja que está na terra. A igreja triunfante e a igreja militante reza pela igreja padecente. Isso é muito importante. Todas as missas, ofereçam as missas pelos seus parentes falecidos, seus amigos falecidos. É a maior caridade que nós podemos fazer pelas almas do purgatório. Ok? Você pode perceber que todas as missas, qualquer que seja a oração eucarística, sempre tem aquele momento dos mortos, rezar pelos mortos, pelas almas. Roberta Costa, o que fazer com a secura espiritual? Roberto, eu mostrei aqui agora há pouco mesmo esse livro, né, que eu chamei de um livro que eu escrevi que se chama, né, Esgotamento Espiritual, ou, né, esse livro, eu coloco aqui um capítulo que é sobre isso, esgotamento espiritual. Né? E nesse capítulo, o que eu coloco quando eu falo aqui dessa questão dessa secura espiritual? A secura espiritual, São João da Cruz chamava de a noite negra, da noite escura da fé. Parece que Deus sumiu. Parece que a sua oração bate no teto e não chega até Deus. Calma. Deus, se você não está em pecado, se você não está doente, não é depressão, porque também a secura pode vir às vezes um problema físico também. Então, se não é doença, se não é pecado, então pode ser que Deus esteja te purificando. Em que sentido? Deus quer te levar para um patamar mais alto de espiritualidade. Então Deus te leva para o deserto. Parece que Deus some. Né? E você fica ali buscando Deus exclusivamente pela fé. Não pelo sentimento. É o credo. Eu creio porque a igreja ensina. Creio que Deus existe. Que mora no meu coração. Não sinto. Não consigo ouvir sua voz. Não importa, mas eu creio. Então, é o abandono, os santos dizem que o abandono nas mãos de Deus é que livra a gente dessa secura espiritual. Abandone-se em Deus. Reze com vontade ou sem vontade. Eu já disse aqui, eu repito, Santa Teresa d'Ávila, que era mística, tinha visões, tinha êxtase. Ela dizia, como São João da Cruz, colega dela, diziam que de vez em quando batia tal secura espiritual que elas só conseguiam meditar com um livro, lendo, porque a cabeça parece que ficava vazia. Então a gente não deve se assustar com isso, rezar, participar da Eucaristia, participar da confissão, rezar o seu texto, com vontade ou sem vontade. Mas aí você tem muito mérito diante de Deus, pode ter certeza. Não desanime, ok? Por causa disso. Cleide Vick, qual o certo, professor? Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo, Diviníssimo ou Digníssimo Sacramento. Ô Cleide, eu já vi as duas formas. Eu já encontrei na boca de santo as duas formas, Diviníssimo Sacramento e Digníssimo Sacramento. Bom, eu acho que a gente tem o direito de escolher, porque as duas coisas são bonitas. Eu prefiro digníssimo. Por quê? Porque será que existe superlativo para Deus? Não sei, estou aqui com uma professora de português aqui do meu lado, de saber se existe diviníssimo. Divino, Deus é absoluto. Será que existe graus porque, veja bem, você pode dizer assim uma coisa, pequeno, médio e grande. São graus superlativos. Será que em Deus, dá para falar isso? Deus pequeno, Deus, não, divino e diviníssimo? Não, eu não consigo entender. Para mim Deus é absoluto, para mim Deus é absoluto. Então, mas eu já vi santo rezar diviníssimo, então não vou dizer que está errado. Mas eu prefiro digníssimo, porque a dignidade tem grau. Você pode ter uma pessoa menos digna, mais digna
e muito mais digna. Então Deus é digníssimo. Fica aí, escolha, as duas formas são válidas. Marcos Medeiros. Sou viúvo, eu também, Marcos, mas me casei com uma pessoa separada. Gostaria de saber se, vivendo assim, Deus escuta minhas orações. Ô Marcos, Deus escuta todo mundo. Agora, ô Marcos, né, eu vou dar uma sugestão para você. Essa pessoa que é separada, não vale a pena essa pessoa entrar no tribunal da igreja, verificar se o primeiro casamento dela foi válido? Porque pode ser que não tenha sido válido. Se o tribunal da igreja der uma declaração de nulidade, quer dizer, o casamento não valeu, por que ela se separou? Houve um motivo para ela se separar. Será que esse motivo não é causa também de nulidade? Não sei. O Código de Direito Canônico da Igreja traz 19 razões pelas quais o tribunal da igreja pode declarar um casamento nulo. Se você quiser conhecer isso um pouco mais de perto, eu escrevi um livro, Família Santuário da Vida, onde eu coloco um capítulo inteiro sobre isso. E eu estou colocando aqui porque pode ter outras pessoas que estejam nos ouvindo que tenham interesse. Um livro que eu escrevi que eu chamei de Família Santuário da Vida. No último capítulo eu ponho quando é que um casamento pode ser declarado nulo pela igreja. A igreja não anula o casamento, a igreja fala que o casamento não valeu. Ele não aconteceu diante de Deus, porque faltou o consentimento pleno, ou faltou alguma condição para a validade. Então, eu sugiro que você possa, né, tentar isso, para que vocês possam casar na igreja e receber todos os sacramentos da igreja com tranquilidade. Tá certo? Mas continue rezando, sim. A igreja fala que casais nessa situação devem... também nesse livro que eu escrevi, Problemas no Casamento, também aqui eu tenho um capítulo como se faz o processo de nulidade. Também tem aqui nesse livro, Problemas no Casamento. Tá? Essas coisas todas eu escrevo porque tem mais de 40 anos que eu trabalho em encontro de casais, curso de noivos, agora até curso de namorados. Bem, então, vi que vale a pena porque... Agora, uma coisa que eu queria dizer então para você, que o próprio Papa João Paulo II fala, os casais assim, de segunda união não devem se afastar da igreja, devem rezar, devem participar da missa, não vai comungar, não vai confessar, mas o Papa fala, reze para pedir a Deus, inclusive, a graça de legalizar a sua situação, conforme a vontade de Deus. Para Deus nada é impossível. Peça a Nossa Senhora também, não é? Está aí. Não se sinta excluído da igreja, não se sinta excomungado, de jeito nenhum. Conceição Benete, gostaria de saber da vida de São Dimas. Ô Conceição, confesso a você que eu nunca li a vida de São Dimas. E não sei nem se existe algum livro, porque a única coisa que a gente sabe de São Dimas é o chamado bom ladrão, né? A única coisa que a gente sabe é que ele era realmente alguém que cometeu alguma coisa muito grave diante do Império Romano para poder ser crucificado. Pode ter sido assim, participar de uma rebelião, né? O povo diz ladrão, né? Não sei. Mas eu não sei se existe um livro sobre a vida dele. Ok? Luciano Santos, o que podemos fazer quando a nossa diocese está tomada pela teologia da libertação? Bom, Luciano, eu vou dizer para você o que eu faço. Primeiro, eu escrevi um livro sobre teologia da libertação. E esse livro eu não escrevi nada. Esse livro eu apenas organizei esse livro. O que eu fiz? Eu coletei uma série de documentos sobre teologia da libertação. O primeiro documento é do Papa Bento XVI, onde ele diz assim, eu vos explico o que é a teologia da libertação. É esse livro aqui, ó. Ok? Então, o que eu faço? Eu procuro orientar as pessoas que me pedem explicação do que é a teologia da libertação. Eu dou esse livro para a pessoa ler. Né? E esse primeiro capítulo do Papa Bento XVI, ele explica 100% o que é a teologia da libertação. Entende? Agora, se a teologia da libertação que você se refere é da linha marxista, essa linha que promove luta de classes, invasões de terra, invasões de propriedades alheias, que o Papa João Paulo II proibiu determinantemente quando esteve aqui no Brasil 2 vezes.
Sabe, o que eu faço? Eu não participo. Eu procuro participar de uma igreja onde não seja dessa linha. Uma capela, uma igreja, entendeu? Normalmente nas nossas cidades tem várias igrejas, vários padres. A gente tem o direito entendeu? De viver assim, certo? Raquel Luna, quem é Osana? Osana quer dizer salva-nos. Não é uma pessoa. Osana é um verbo hebraico, salva-nos. Quando o povo Osana, né, o povo pedia a Jesus, que entrava ali, né, em Jerusalém, que o salvasse. Mas só que o povo usou esse Osana não foi no sentido espiritual, salva-nos, Senhor, dos nossos pecados. Não. Para aquele povo judeu, salvo era a libertação do jugo romano. Porque Israel estava debaixo do jugo romano. Pagava imposto a César. Então, o salva-nos era aí. Por isso que muita gente se decepcionou com Jesus. Quando viu Jesus entrar num jumentinho, ser crucificado, ser preso, não fez nada, não botou Pilatos para correr, né? Ah, que Messias é esse? Muita gente aí se decepcionou. O Papa Bento acha que, inclusive, Judas foi um que entregou Jesus por isso, né? Porque eles não entenderam que o messianismo de Jesus era o messianismo servo de Javé, que a salvação era espiritual, era vencer a morte, o pecado, o demônio, pela sua morte na cruz. Diz, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. É a salvação. Só que, infelizmente, muitos não entenderam. Bom, nós já temos 1 hora de programa, eu acho que já deu para responder. Tem mais pergunta ainda aí? Então, vamos aqui. José Ralfo. Como foi a vida de Jesus entre os 12 até os 33 anos? O José, o que a igreja diz é que Jesus viveu em Nazaré com os seus pais, trabalhando na carpintaria de Nazaré. E não temos relato, a não ser daquele episódio dos 12 anos. A igreja não coloca mais nada. Há um monte de lendas que Jesus foi para a Índia, aprendeu lá com os hindus a fazer uma série de mágicas, de fantasias. O que a igreja diz é que Jesus ficou ali até os 30 anos, na carpintaria do seu pai. Tanto é que as pessoas dizem, esse não é o carpinteiro? Esse não é o filho do carpinteiro? Essas duas expressões. A igreja só coloca isso para nós. Certamente Jesus estava se preparando, né, para a sua missão. Marco Aurélio Milani, por que o corpo de São Pio não se desfez? O que a igreja fala sobre isso? Ô Marco, pode ser realmente um milagre, né? A igreja não colocou assim 100% de certeza que foi um milagre, mas a igreja também não exclui a possibilidade de ter sido um milagre. Eu, sinceramente, eu não tenho condição de dizer para você 100% o que aconteceu. Mas como há muitos casos de corpos incorruptos na história da igreja, nossa, são tantos, Padre Pio, o Santo Padre Pio pode ter sido um deles, né? Pode ter sido um sinal de Deus, da santidade dele, né? Lucas Mendes, como viver o que São Paulo disse, só tenho a Cristo, o resto considero perda. São Paulo diz, né, a minha glória é Cristo, né? Morrer para mim é lucro, né? A minha glória está na cruz de Cristo. Paulo falava isso aos Gálatas, a minha glória é a cruz de Cristo. Porque Paulo via na cruz de Cristo a salvação, a libertação, né? No grau de espiritualidade que Paulo chegou, ele entendeu isso, como os santos também entenderam, né? Então, é a salvação encontrada na cruz, na entrega da vida a Deus, né? Aquilo que Jesus disse, né? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não dá fruto. Então, Paulo resume tudo isso nessa reflexão dele, ok? Helena de Lima, é verdade que vai ter 3 dias de escuridão? Tem muitas pessoas falando sobre isso. Helena, eu não acredito nisso. Eu só vou acreditar nisso se um dia a igreja, ou seja, o Papa, disser, vamos ter 3 dias de escuridão. Aí eu acredito. Porque já muita gente já falou isso. Eu escuto isso desde que eu sou criança. Desde que eu sou criança. Me lembro da minha mãe conversando com uma tia minha. Eu tinha uns 8 anos de idade e eu fiquei apavorado. Que eu achava que o mundo fosse acabar.
Ó, já estou com 70 e não aconteceu nada. Então, sabe, não acredito nisso. A igreja nos avisa das coisas que nós precisamos saber. Ah, mas e se houver, professor? Se houver, nós temos que estar preparados. A gente tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para morrer. Muito mais fácil estar preparado para 3 dias de trevas. Mas se vai acontecer, realmente... Eu não fico considerando essas coisas para viver, não. Fábio Santana. Não somos capazes de amar nosso próximo por nós mesmos, inclusive nossos filhos, se não estivermos em Deus. Porque o amor é o próprio Deus. Verdade. Logo, quem não está em comunhão com Deus é capaz de amar. Ô Fábio, sempre é capaz de amar o amor humano, né? Porque existe um amor humano e existe um amor divino. O amor humano, nós todos, os pagãos também se amam. Jesus fala, é fácil amar os amigos. Isso os pagãos também fazem. Quer dizer, há um amor humano, um amor natural, entendeu? Agora, há um amor sobrenatural. É o amor de Deus. Aquele amor de perdoar o inimigo. Rezar pelo inimigo, que Jesus fala, né? Esse amor é um amor sobrenatural. Cristo morrendo na cruz, perdoando. Os mártires sendo mortos, perdoando, orando pelos seus algozes, como Santo Estevão, né, morreu dizendo, Jesus, não leve em conta o seu pecado. É um amor sobrenatural. Então é preciso ter esse amor de Deus, né? Santo Agostinho dizia, aquilo que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. É por aí. Bom, muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. Ainda tem ainda mais alguma coisa. Olha, eu vou até tomar um pouco d'água enquanto eu aguardo aqui. Aguardo aqui mais alguma pergunta para a gente terminar, né? Eu tenho aqui, se houver mais perguntas, a gente pode até deixar para segunda-feira que vem também, se Deus quiser, tá? O Robertson Cardoso pergunta assim, meu amigo é budista e fica sempre tentando me converter. O que devo dizer a ele? O Robertson, eu mostraria a ele o seguinte, o que a igreja nos ensina. Só existe salvação em Jesus Cristo. Eu posso até te indicar um livro, porque sou católico. Um dia me fizeram essa pergunta no meio de uma palestra, fazer uma palestra para jovens, e um jovem perguntou para mim assim, mas por que eu não posso ser budista? Né? Eu até escrevi um livro sobre isso, por que eu sou católico? Né? Por que eu não posso ser budista, espírita, seixonoye? Um jovem, no meio de uma palestra, colocou isso para mim. Eu tive até que mudar o rumo da palestra. Eu falei, mas eu vou dizer para você por que eu sou católico. Não vou dizer por que eu não sou budista. Eu sou católico. Porque eu tenho certeza que Jesus Cristo é Deus. Pelos milagres que ele fez, pela autenticidade da Bíblia confirmada, né, pelos próprios inimigos da igreja, racionalistas do século XVIII. Eu tenho certeza que o Cristo é Deus. Eu tenho certeza que os outros fundadores de outras religiões não são Deus. Então eu nunca vou trocar uma religião fundada por Deus, onde eu tenho certeza que eu tenho a salvação da minha alma, por uma religião que não foi fundada por Deus. Porque Cristo é o único que, por ser homem e ser Deus, ele pode pagar a justiça divina um resgate de valor infinito, que o pecado provoca quando fere a majestade infinita de Deus. Ok? Eu me lembro até uma história muito interessante de Napoleão Bonaparte, que não era um bom católico. Hein? Napoleão Bonaparte, você sabe que ele prendeu o Papa Pio VII, lá nas masmorras de Fontainebleau, em Paris, porque o Papa Pio VII não quis fazer os gostinhos dele, né? Aquelas vontades que o Napoleão tinha de mandar na igreja, de mandar no Papa. Prendeu o Papa, né? Só que depois, no mesmo palácio que ele prendeu o Papa, em Fontainebleau, em Paris, ele assinou a rendição aos ingleses, quando ele foi vencido pelo almirante Nelson dos ingleses, na Batalha de Waterloo. Né? O castigo veio de avião, como dizia minha mãe. Né? Mas esse mesmo Napoleão, ele tinha uma raiz católica, porque a mãe dele era católica. Né? E um dia, um soldado chegou para ele, encantado com o grande imperador, que estava quase dominando a Europa inteira. Um soldadinho chegou para ele e disse, grande imperador, pode fundar nossa religião? Né?
Pode fundar a nossa igreja. O Napoleão Loperi diz, meu filho, para fundar uma igreja, uma religião, é preciso duas coisas. Primeiro, morrer numa cruz. Segundo, ressuscitar. Morrer numa cruz eu não quero. Ressuscitar eu não posso. Esquece esse negócio de fundar uma religião, fundar uma igreja. Só ele pode fundar uma igreja e uma religião. Napoleão Bonaparte. Então é isso, né? Esse livro que eu escrevi, não está aqui na minha mão agora, porque sou católico. Eu explico essas coisas com bastantes detalhes. Dagmar Piton. Os ramos que ficaram na igreja, na missa de ramos, podem ser jogados no lixo pela paróquia? Não, de jeito nenhum, estão bentos, não estão igualmente bentos. Veja, os ramos que foram bentos não devem ser jogados fora. Eles podem ser queimados, mas não devem ser jogados no lixo. Porque tudo que é bento não deve ser jogado no lixo. Inclusive os ramos, depois de seco, eles são queimados e faz aquela cinza que o padre usa na quarta-feira de cinza. É dos ramos bentos, né, domingo de ramos, que é feita a cinza, que nós depois usamos. Então, tudo que é bento não deve ser jogado no lixo. Pode queimar, pode enterrar, mas não jogue no lixo. Porque, de certa forma, é uma profanação com algo sagrado. Agora, tem que ver se o ramo foi bento, né? De repente não foi bento. Se não foi bento, pode jogar no lixo. Rio Silene Valéria. Rezar pelos mortos ou pelos vivos? Pelos dois. Pós-morte, cada um dará conta de suas obras e vida diante de Deus? Sim. Veja bem, a carta de São Paulo, né? A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, aí São Paulo fala bem claro, eu vou pegar aqui a Bíblia, né? Porque essas coisas são importantes da gente mostrar, né? Primeiro, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim, Hebreus 9, 27, está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. Hebreus 9, 27. Esse juízo é o juízo diante de Deus. E São Paulo fala na carta, a segunda carta aos Coríntios, vamos pegar aqui, que vale a pena a gente ler isso, né, porque as pessoas vejam bem, é capítulo 5, né, São Paulo fala assim, 2 Coríntios 5, versículo 6. Por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Porque teremos, versículo 10, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, São Paulo deixa claro, 2 Coríntios 5, 10. Após a morte, confirmado por Hebreus 9, 27, nós comparecemos diante de Deus para receber a gratificação do bem ou do mal que a gente fez aqui nessa vida. Por isso que a gente tem que viver só fazendo o bem. E se fizer o mal, se confesse, Deus apaga o mal que você fez. Não vai aparecer mais no juízo. Isso é que é bonito na confissão, sabe? Aquilo que a gente se arrependeu, se confessou, o Padre perdoou, apagou. Não vai aparecer mais no juízo final. Só vai aparecer o bem que você fez. Então faça o bem, faça a caridade, ame as pessoas, perdoe todo mundo. Sabe, fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Muito bem. Eliene Veloso, já pergunta número 40. Sabe me dizer se o inimigo pode nos atacar em nossos sonhos? Eliene, pode ser. Pode ser porque o inimigo, ele age na nossa sugestão. Por isso que é importante o seguinte, antes de dormir, consagre a sua noite, o seu sono e os seus sonhos a Deus. Ok? Não estou dizendo aqui que todo sonho, pesadelo que você tenha seja coisa do inimigo. Não. Mas eu não descarto, né, que o inimigo possa atormentar a gente no nosso inconsciente e vir aí à tona no consciente alguma coisa. Mas eu confio nisso. A gente consagrando a noite a Deus, a Virgem Maria, a gente tem uma noite de sono também mais tranquila. Muito bem. Vou aqui
responder ainda mais um pouco, né? Eu tenho aqui da Alane Lima: na minha paróquia todos os santos estão cobertos com pano roxo, inclusive Cristo pregado na cruz, está correto? Alane, essa questão de cobrir o santo não é mais obrigado, era obrigado antes do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II atenuou isso, deixou facultativo. Então a intenção é chamar atenção para Cristo, né? Então normalmente os padres preferem deixar só as imagens que não são estátuas, que são imagens, ícones, né? O ícone, quando é uma estampa, não precisa ser coberto. Mas, normalmente, deixa-se o sacrário assim, descoberto, para chamar atenção para Cristo. Agora, eu penso que a imagem de Cristo não precisa ser coberta, porque a ideia é chamar atenção para Cristo. Cristo na cruz. Aqui na nossa catedral, por exemplo, os santos ficaram cobertos, mas há um crucifixo no altar que está descoberto. Eu percebo isso. Suzete Pereira: no meu trabalho, a maioria das pessoas são evangélicas e falam que Maria, mãe de Jesus, não existe. O que dizer? Como que Maria, mãe de Jesus, não existe se está na Bíblia? Maria, mãe de Jesus, está escrito aí em vários lugares, né? Quando Maria foi visitar Santa Isabel disse para ela que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor, Senhor Jesus, mãe do meu Deus, né? Está escrito lá no capítulo 19, né? Quando nós temos ali aquelas mulheres aos pés da cruz de Jesus, né? João 19, né? Que São João narra, né? Bem claro, né? Aos pés da cruz de Jesus estavam Maria, a mãe de Jesus, Maria de Madalena, Maria de Cleófas, tá? Capítulo 19 de São João, né? Então, como a gente não... Eu quero achar até o versículo exato que coloca isso daqui. É o versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quer dizer, os evangelhos falam claro, Maria, mãe de Jesus. Não tem como negar isso. Dora Rocha: aqui onde eu moro tem um padre que na missa de Ramos falou que quem não participar das missas de quinta e sexta-feira vão tudo para o inferno, é verdade? Bom, não é verdade. Não é verdade. Eu sou obrigado a dizer que não é verdade. Nós somos obrigados a assistir à missa do domingo. É ótimo assistir à missa da quinta-feira santa, a missa do lava-pés. Sexta-feira não tem missa. Sexta-feira santa não tem missa. Então, não, sabe, a gente não pode, gente, obrigar as pessoas aquilo que a igreja não obriga. Eu queria ensinar para vocês 4 coisas, que é um lema de vida para mim. Primeiro, não proíba o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autorize. Não ensine o que a igreja não ensina. E não queira saber o que a igreja não sabe. Entendeu? É questão de prudência. Não proíba o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autoriza. Entende? Não ensine o que a igreja não ensina. E não queira saber o que a igreja não sabe. Porque se a igreja não sabe, eu que vou saber. A igreja obriga o quê? Que a gente vá à missa nos domingos, ou no sábado à tarde, ou nos dias santos. Quinta-feira santa não é dia santo. Tanto é que todo mundo trabalha. O dia santo é sexta-feira santa. Mas sexta-feira santa não tem missa. É o único dia que não tem missa, sexta-feira santa. Caroline Marques: o que a igreja fala sobre os signos? Bom, se for signo do horóscopo, a igreja diz que nós não devemos seguir isso. Se for o signo ligado à astrologia, não é astronomia, astrologia, que o signo que a pessoa nasceu determina a vida da pessoa, nada disso. A igreja tem a astrologia como fantasia, como superstição, que nós não devemos seguir de jeito nenhum.
Nilda Maria, o senhor sabe onde na Bíblia fala de São Joaquim e Santa Ana? Ô Nilda, não fala, a Bíblia não fala de São Joaquim e Santa Ana. Da onde que a igreja tirou que São Joaquim e Santa Ana são mãe de Nossa Senhora? Num evangelho apócrifo, ok? Onde a igreja tirou uma verdade histórica, não é uma verdade doutrinária, teológica. Então, é por isso que a gente pode ler os livros apócrifos com cuidado, né? A igreja filtra, tira algumas coisas históricas, mas não doutrina, porque os apócrifos são considerados ou fantasiosos, ou muitas vezes até com heresias. Então, não está São Joaquim e Santa Ana na missa, na Bíblia, mas está aí nos apócrifos. Uma última pergunta para a gente terminar, que nós já passamos de 40 perguntas hoje, né? Bom, vocês estão mandando pergunta, eu estou com tempo, então eu vou continuando aqui, né? Mas agora nós vamos terminar. Eu quero só lembrar, enquanto eu recebo aqui a última pergunta, que todos esses livros que eu mostrei aqui, tenho mostrado, para que a pessoa possa aprofundar os assuntos, porque aqui eu tenho que dar uma resposta rápida. Todos eles você pode encontrar no nosso site, cleofas.loja.com.br ou loja.cleofas.com.br, tá certo? Muito bem. Eu quero lembrar também que eu tenho um curso de teologia à distância, que está no nosso site Cleofas, tem uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. É um curso de teologia. Agora eu estou dando a matéria curso bíblico. Depois vamos voltar para a história da igreja, um curso que vai longo. Alexandre Torres, quando morremos, já vamos para o céu, inferno ou purgatório? Ou esta destinação só será quando Jesus voltar? Alessandra, a igreja ensina que nós já vamos para uma dessas situações de vida. Ou céu, se a pessoa morre perfeitamente santificada, ou o purgatório. Eu penso que a maioria de nós vai para o purgatório para completar a sua santificação, porque ninguém entra na comunhão com Deus, que é o céu, se não tiver 100% purificado, né? Agora, se a pessoa rejeitou 100% Deus, algo terrível, né? Que não é que Deus que joga a pessoa no inferno, mas a pessoa que praticamente se atira no inferno, também pode acontecer. Um livro onde você pode aprofundar esse assunto é esse daqui, O Cristão Diante da Morte. Esse livro aqui eu escrevi exatamente para explicar essas coisas todas, né? A morte, o juízo particular, céu, inferno, purgatório, o juízo final, a segunda vinda de Cristo, o cristão diante dos últimos acontecimentos, a chamada escatologia. E tem também um livro muito bom do Dom Henrique Soares, que é bispo de Palmares, né, em Pernambuco. Dom Henrique Soares escreveu um livro muito bonito também, que ele chamou de Escatologia, né, sobre o fim do mundo. Nós publicamos esse livro do Dom Henrique pela nossa editora Cleofas também. Ele explica muito bem também essas questões todas. Meus amigos, muito obrigado. Que Deus os abençoe e dê a todos uma boa e santa noite, né? E uma Semana Santa também abençoada. Ok? Se Deus quiser, no sábado à noite, se for oportuno, não sei porque eu acho que vou ter que ir na missa às 7 horas da noite do sábado, ou da Vigília Pascal, mas se houver oportunidade, um pouco antes, depois podemos fazer a nossa live. Ou então, nos encontraremos na segunda-feira, de novo aí, às 7h30, para essa nossa sessão de perguntas e respostas, ok? Um grande abraço a todos, fique com Deus e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.